mas estão andando pelo caminho da morte. Permita-me ser muito sincera com vocês nessa manhã. Eu sei que muitos de nós viemos para os Estados Unidos para encontrar uma condição de vida melhor para a nossa família. Foi ou não foi? É patente. O nosso país na crise, a gente não ganha em dólar, a nossa moeda que só desvaloriza. Muitos de nós viemos na procura de uma vida melhor para a nossa família. Há algum erro nisso? De jeito nenhum, proteger a nossa família não é o problema. Mas o problema é a forma que fazemos isso. Talvez para Elimeleque, mudar para Moabe é dar à sua família uma condição melhor, mas que jamais desviariam dos planos de Deus. Que talvez eles morariam naquele país, e morar naquele país naquela época era aceitar até a sua própria doutrina, os seus próprios deuses, mas que seria temporário. Muitos de nós talvez tenhamos chegado aqui procurando uma condição de vida melhor para a nossa família, e em nome dessa condição de vida melhor, abrimos mão de estar na presença de Deus. Abrimos mão do culto familiar, imprescindível. Nunca conversei com um casal em crise, nunca. 15 anos de profissão. E estou falando de cristãos que fazem o culto familiar. E eu estou falando que quando entraram na crise, já não faziam culto, entendem isso? Quantos, por causa da correria, não frequentam mais os cultos na casa de Deus de domingo e de quarta-feira à noite? Irmãos, para onde estamos conduzindo as nossas famílias? Se estamos colocando no coração delas que o trabalhar e a sobrevivência do corpo é mais importante do que a vida espiritual, para onde estamos indo? Talvez estejamos nos enganando da forma que Elimeleque se enganou, é temporário. Quando as coisas entrarem nos eixos, nós voltamos a fazer tudo certinho. E aí no meu capítulo, aqui, capítulo 1, que também se encontra na sua Bíblia, no versículo 3, me diz que naquela terra morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com moabitas. No versículo 5 me diz que morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Uma situação que era temporária se tornou definitiva na vida daquela família. E nós encontramos todos os homens daquela família morrendo em Moabe. Eu quero chamar a atenção dos homens neste momento, dos pais de família. Qual o papel que você tem exercido na sua casa? Você continua sendo sacerdote do lar? A gente vai ter tempo de conversar isso ainda esse final de semana. Quais as decisões que você tem tomado? Qual o impacto que essas decisões têm causado sobre a sua família? Como você conduz o seu lar, isso vai ter um reflexo sobre os seus filhos, sobre a saúde mental, física e espiritual da sua esposa. Essa é uma função que não pode ser transferida para outras pessoas. A forma que você trata os seus filhos, isso vai ter impacto sobre a personalidade, sobre o caráter dele. Quando você lê o nome dos filhos de Elimeleque, nós encontramos que eles se chamam Malom e Quilion. Nós sabemos que naquela época os nomes eram proféticos, eram ou não eram? É tanto que quando uma criança nascia, qual era a grande preocupação dos pais? Senhor, qual nome colocaremos no nosso filho? Porque o nome dirá quem ele será e o que ele fará em teu nome. Samuel, pedido a Deus. Quantos outros? Deus pega e muda o nome de Jacó, que era enganador, e coloca Israel para ser príncipe de Deus, porque os nomes tinham muita força. Sabe o que significa Malom? Delicado. Sabe o que significa Quilion? Fraco. Aí eu começo a entender um pouco por que Elimeleque consegue mudar da casa de Deus, da casa do pão, e vai para a casa do pai. Há muito tempo talvez ele já não estivesse confiando tanto em Deus. Porque ele chamava os seus filhos de fraco e delicado.
Talvez eles até tivessem um problema de saúde, mas ele olhava para os filhos dele e via neles a derrota. Eu chamo mais uma vez a atenção para os pais e para as mães também. Como você tem chamado seus filhos? Como me dói ver os pais chamando os filhos de derrotado. Esse menino é um bestinha. Se continuar assim, alguém chama aqui, né? Porque eu vi que riram. Nossa, terrível. Nossa, quando crescer vai ter que encontrar uma santa para casar, porque é insuportável. O que você fala para os seus filhos tem um poder muito grande. Muito grande. Imagina os filhos crescendo, escutando o pai assim, ô fraco, vem cá, fracote, me ajudar. Ô delicado, você que não dá conta de nada, vem cá. É tanto que dá a impressão que essa profecia se cumpre na vida dos filhos, né? Porque os dois morrem numa terra distante, sem deixar descendentes. Preste atenção na forma que você trata os seus filhos. As palavras que você utiliza. Nós erramos muito até na hora que nós corrigimos as crianças, né? Nós falamos assim, não, você é terrível, terrível você. A criança acredita que ela é terrível. Nós temos que falar que o comportamento dela não é muito bom, apesar dela ser uma criança formidável. Entendem? Morrem aqueles dois meninos, aqueles dois jovens, sem filhos, sem deixar descendência, numa terra distante. Se o livro terminasse aqui, eu poderia dizer que é uma história de fracasso. Uma família completamente destruída. Mas, depois de nós lermos que Noemi ficou ali, desamparada, sem os seus dois filhos e ainda tendo duas noras, nós encontramos o mudar dessa história, o mover de Deus. Versículo 6 é o ponto da virada. Então se dispôs ela com as suas duas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Noemi decide voltar para Belém. Ela dispôs-se a voltar. Não era um movimento simples. Ela havia saído dali mais ou menos, já fazia mais ou menos uns 10 anos que ela não voltava para Belém. E agora era voltar derrotada. Porque ela voltava viúva e sem os seus filhos, o sustento não estaria garantido para ela. Pensando de que, primariamente, quem deveria sustentá-la seria o seu marido, na falta do marido, os seus filhos. Mas ela sabe que ela estaria voltando para a casa do Deus Altíssimo. E como é bom saber que nós temos um bom lugar para voltar, sempre. Ela então chama as suas duas noras, que se chamam Orfa, que era casada com Malom, e Ruth, que era casada com Quilion, ambas viúvas também. E ela diz assim, voltarei para a casa do pão, para a casa do Deus Altíssimo, porque eu sei que mesmo que eu tenha perdido os meus provedores primários da sobrevivência, eu sei que Deus deixou uma lei justa onde uma viúva jamais seria desamparada no meio do seu povo. Porque as viúvas poderiam ser sustentadas pelo povo se ela não tivesse mais ninguém que pudesse cuidar dela. Ela sai então de Moabe. A principal deidade de Moabe era Dagon. Dagon significa devorador. E realmente Dagon havia devorado os sonhos daquela família. E ela vai voltar para a casa do Deus Altíssimo, aquele a quem Raabe, anos antes, havia feito para mim a melhor definição de Deus. O Deus, aquele que está acima dos céus, embaixo da terra e que circunda o seu povo. Ela sabia que estava voltando para aquele Deus que podia providenciar tudo o que ela precisava. Ela então vai voltar. Mas chegar lá era contar a história trágica da sua família. Era enfrentar talvez o preconceito das pessoas, mas mesmo assim ela sabia que era o melhor lugar para ela estar.
ela reúne as suas noras e diz assim: olha, eu estou indo para casa, mas vocês podem voltar para a casa dos seus pais, porque Deus dará a vocês uma nova condição de vida, vocês podem casar de novo. Eu já sou velha, não posso mais ter filhos para dar a vocês, então, novos maridos. Mas Deus derramará bênção sobre vocês, porque vocês têm sido leais à imagem dos meus filhos, mesmo depois deles terem morrido. Posso fazer mais um parênteses aqui na história? Esta é a sogra dos sonhos. Gente, uma sogra que está mais preocupada com a felicidade das noras do que com o seu próprio amparo. Não é a sogra dos sonhos. Uma mulher que fala assim: eu tenho uma sina, que é ficar sozinha. Não é possível, Deus fez com que eu perdesse o meu marido e os meus filhos, mas vocês não precisam ter a mesma sorte que eu. Eu desejo que vocês sejam felizes. E é por isso que aquelas noras choram e dizem assim: para nós é mais importante estar perto de você do que dos nossos próprios pais. Eu oro a Deus para que as sogras desta igreja sejam estas mulheres que as noras querem ficar próximas. Porque não é fácil. Não é desabafo. Não é. Mas não é fácil. Existe uma disputa que não deveria existir. A própria psicologia diz que é uma das relações mais difíceis que existe. Porque são duas mulheres disputando um lugar que elas não deveriam disputar. No coração do filho, na posição da família. É um capítulo do livro sobre sogra e nora. Mas aí, eis que vos trago talvez uma nova. Não sei se é boa. Gente, mas relação de sogra e nora nunca se dissolve. Sabiam disso? Mesmo quando um casal separa e que exista um novo casamento, sogra e nora vão ser sogra e nora para sempre. Isso está na Constituição brasileira. Me disseram que na Constituição norte-americana também, mas isso eu não tenho certeza porque eu ainda não li. Da brasileira eu já li. Casou, existe ex-marido, mas não existe ex-sogra para a lei. É uma relação insolúvel. Causei angústia? Não, né? Não. É tanto que uma sogra, mesmo que o filho ou a filha se separem do seu genro ou da nora, esta sogra pode, por exemplo, ir à justiça pedir pensão. Sabiam disso? Sério? Se ela estiver numa condição precisando de ajuda, ela pode ir diante de um juiz e pedir para a nora, que a gente acha que é ex-nora e não é, ou ex-genro, para sustentá-la. Porque é uma relação que não se dissolve. Vamos nos dar bem? Todo mundo? Porque é para sempre. E dá para ser uma relação fantástica. Fantástica. Desde que cada um entenda a posição que ocupem na vida uns dos outros. O lugar da mãe no coração do filho, a nora nunca vai ocupar. Cada uma tem o seu lugar e as sogras, por favor, se coloquem nos seus lugares também. Na casa, quem manda é o marido e a esposa. Você dá opinião e esta opinião é aceita se eles quiserem. Educação de filhos, quem determina é o casal. Você pode ter até mais experiência, mas você teve a oportunidade de educar o seu filho. E se você educou bem o seu filho, ele vai saber educar o seu neto. Por favor, deem o espaço necessário. Respeitem os limites, porque aí você vai ter uma nora que quer até deixar os pais para ficar perto de você. Ruth chora e segue Noemi. Orfa decide voltar para a casa dos seus pais. E eu não gosto quando as pessoas falam mal de Orfa. Eu não gosto. Porque fala, Ruth foi com a sua sogra e foi para o meio do povo de Israel, enquanto Orfa voltou para o meio do pecado. Orfa fez o que era certo. A lei dizia que ela deveria voltar para a casa dos seus pais para que assim então arranjasse um novo casamento, para que tivesse descendentes. Ela fez uma escolha certa. Só que Ruth fez a melhor escolha. Entendem? Eu mudei a minha oração para Deus, depois que eu comecei a refletir sobre isso.
nós podemos pedir para Deus algo além do que fazer o certo, a tomar a decisão certa. Nós podemos pedir para Deus para tomarmos a decisão melhor. Orfa tomou uma decisão correta, mas Ruth decidiu pelo que era melhor. Diante de todos nós, todos os dias nós temos inúmeras opções corretas. Peçamos para Deus que Ele nos dê a melhor opção, para que escolhamos a melhor das opções. Ruth volta com Noemi. E talvez eu consiga imaginar duas mulheres sozinhas, pobres, juntando talvez o pouco que lhes havia sobrado, talvez algumas panelas de barro, colocando dentro de uma sacola, e talvez se colocando às margens do Mar Morto, para pedir carona para atravessar aquele Mar Morto. Para do outro lado, encontrar uma terra que lhes reservaria surpresas. Mas elas sabiam que valia a pena, porque elas estavam voltando para a casa do pão. E nós sabemos que na Bíblia o pão é o símbolo do próprio Jesus. Elas estavam voltando para a casa de Deus, para a casa de Jesus. Ao chegarem ali, não temos tempo para tanta leitura. Ao chegarem ali, nós sabemos que a lei permitia para aqueles que eram pobres, viúvas, órfãos, irem para os campos respigarem, irem atrás dos agricultores, pegando o que caísse no chão, para que então a cevada, o trigo, dependendo do que fosse a colheita na época, pudesse ser utilizado para o próprio sustento. Eles tinham direito, eram protegidos pela lei para assim agirem. Ao chegarem ali, Noemi então fala, tenho que ir para o campo respigar. Mas eu vou ter que ler esse verso para vocês. Ainda aí no capítulo 1. Não, no capítulo 2 já, vamos nos adiantar. Capítulo 2, versículo 2. Nós encontramos Ruth, a Moabita. Todas as vezes que o livro de Ruth se refere a ela, se diz Ruth, a Moabita. Ruth, a estrangeira. Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E Noemi a disse, vai, minha filha. Outro capítulo. Ruth, a Moabita, vira para a sua sogra, Noemi, e diz assim, deixa que eu vá ao campo e que eu respigue no campo daquele que me favorecer. Vamos lembrar, Ruth, estrangeira, não podia estar no meio do povo de Deus, não podia nem sequer entrar no templo. Quando elas chegaram na terra, todo mundo ficou sabendo, porque o próprio capítulo 1 diz que o boato correu na cidade, que Noemi havia voltado viúva e carregando a sua nora. E agora Ruth se dispõe a ir ao campo respigar. Mesmo que ninguém daquela terra soubesse que ela era a tal da Ruth, todo mundo ia desconfiar que ela era moabita, porque ela tinha sotaque. Eu tenho a impressão de que a irmã que veio aqui comigo à plataforma é carioca. Não é descolada para falar, né, um sotaque diferente. Eu sei porque eu sou casada com um carioca, mas ele foi catequizado, já fala como paulista, tudo certinho, né? Amo os cariocas, amo. Mas o meu mudou um pouquinho. Mas a gente sabe quem é carioca, sabe ou não sabe, pelo sotaque? E vocês sabem que eu sou paulista, sabe ou não sabe pelo sotaque? É óbvio. Ruth, ela sabia que quando ela chegasse no campo, só quando ela abrisse a boca para falar, todo mundo saberia que ela era moabita. Apesar das línguas terem a mesma origem, lembra, Ló e Abraão eram parentes, sobrinho e tio? Duas nações são formadas, mas a base da língua é a mesma, mas cada um cria o seu sotaque. Então, não sabia que ela era uma moabita. Ela sabia do risco que ela corria de, ao chegar naquele campo, ser apedrejada. E por que ela vai? E aqui, para mim, é o princípio para a vida de qualquer menina, de qualquer moça. Ela vai porque ela disse assim para uma senhora idosa, fica dentro de casa, eu estou mais nova, eu aguento mais ir para o campo e respigar para nós duas. Aquele que favorecer, eu irei ao campo dele e trarei mantimento para nós.
Ainda a Bíblia diz, no capítulo 2, que no final do dia, Ruth voltou para casa carregando quase um efa de cevada. Isso que ela já havia comido no campo, porque ela havia recebido a permissão para comer e beber juntamente com as empregadas de Boaz. Mas ela volta trazendo comida porque ela tinha em casa uma senhora idosa que precisava comer. Ela trazia nos seus ombros, como a medida varia, ela trazia em seus ombros mais ou menos 25 quilos de cevada. Uma moça. Posso desabafar com vocês? Eu tenho me cansado ao ver meninas e meninos que vivem como se fossem hóspedes na casa dos pais. Que os pais trabalham, agora é desabafo mesmo. Os pais trabalham, e quando chegam à noite em casa tem que fazer tudo, porque as princesas e os princeses, né, que ficaram em casa, e esses príncipes não fazem nada, só reclamam. Tipo assim, eu não lavo louça. Louça estraga a unha. Bando de vagabundos. A sociedade não está do jeito que está à toa. Meninos e meninas crescendo como se não tivessem responsabilidade pela vida. A mãe trabalhou o dia inteiro, mas à noite a obrigação dela lavar a louça, fazer comida, cuidar da roupa, porque eles não podem fazer nada. Porque estudam. Vai crescer e vai fazer o que da vida? Vai ter que estudar, vai ter que trabalhar, cuidar de filho, ficar à noite acordados, cuidando de criança doente. Dá conta? Dá conta nada, é por isso que separa. Porque não aprenderam a ser homens e mulheres. E quem ensina isso é pai e mãe, não é sociedade não. Sociedade ensina a ser vagabundo. É dentro de casa que se ensina assim. É dentro de casa que criança limpa o quarto, que cuida da casa, que ajuda a fazer comida na medida do possível. Eu achei muito interessante. Eu conheci um homem que ele falou que ele tinha dois filhos, né, um casal de filhos. Quando o filho, já jovem, resolveu que ia casar, chegou e anunciou o noivado para o pai. Ele falou assim, que decisão importante, parabéns. Ele apoiava o casamento e disse assim, o casamento é daqui a 1 ano? Ok. Então você precisa ter certeza de que você está preparado para o casamento. Você foi ensinado, mas agora é hora de colocar em prática o que um homem faz dentro de casa. Então, a partir de hoje, filho, você é responsável pela casa. Queimou lâmpada, você troca. Pequenos reparos na eletricidade, claro, estou aqui para ensinar, mas assim, manutenção da casa é sua. Fazer as contas do que paga, do que não paga, organizar as finanças. Ele falou que fez a mesma coisa com a filha, quando ficou noiva. Você quem decide o que vai ser feito para o jantar, para o almoço, como você organiza a casa. Para que você esteja pronta para o seu casamento. E aí você tem 1 ano para decidir se você realmente, de fato, aguenta isso ou não. Porque vai ser para sempre. E nós estamos encontrando meninas e meninos entrando num casamento e as meninas achando super chique. Aqui a gente não fala fritar ovo, né? Porque a gente está em outra cultura. Não sei fazer marshmallow, né? Aí mal sei abrir um pote de maionese. Isso não é chique. Isso é feio. Mostrar o quanto é fraca, quanto que não consegue fazer o que todo mundo consegue fazer. Ruth, ela havia comido naquele campo. Mas ela sabia que em casa tinha uma mulher idosa que precisava de ajuda. Além de tudo, os 25 quilos, eu não acredito que a sogra ia comer tudo naquela noite. Mas a cevada podia ser torrada e ela poderia ser guardada para a época que não teria colheita. Ela pensava no futuro, na provisão. Enquanto a preocupação dessa nova geração é a iPhone 7, porque eu acho que nem o 6 vai suprir a necessidade,
nós estamos muito mal arranjados, com um futuro muito comprometido. A provisão do que é básico precisa ser a base da nossa vida. Enquanto a roupa que vestimos para ir aos lugares, para vir à igreja, o corte do cabelo, cortei o meu. Quem percebeu, acho que gostou, né? Enquanto isso for o centro da nossa vida, estamos perdendo o que há de belo, que são os nossos relacionamentos. É sobrevivermos, é vivermos bem. Nós encontramos, Ruth é a nora dos meus sonhos, se um dia eu tiver um filho. E é o sonho que eu tenho para as minhas sobrinhas, que inclui a Hailey. Para que sejam Ruths, mulheres preocupadas, mesmo com aquelas pessoas que a sociedade diz que não deveria preocupar, que é a sogra. Ela então vai no outro dia também respigar naquele campo. E aí, nessa história nós encontramos a menina dos meus sonhos para os meus sobrinhos. E eu encontro também o menino dos meus sonhos para casar com as minhas sobrinhas. E quem é este menino? Boaz. Sabe por quê? Boaz, ele era diferente de muitos meninos de hoje também. Boaz era um homem bom na sua essência. A Bíblia me dá indícios muito fortes, esse capítulo me dá um indício muito forte, capítulo 2. Porque diz que quando Boaz chegou no campo, qual a primeira coisa que ele diz para os seus servos? A paz seja convosco. Ele não chegou ali cobrando quantos éfas já haviam sido colhidos. Quero saber o cálculo de quanto lucramos hoje. Ele chega abençoando os seus servos. A paz seja convosco. Aquele que tinha paz, que tinha bênção para estender às pessoas. E ele era um homem bom na sua essência. Porque ele, ao olhar ao campo, ele vê que tem uma moça diferente ali. Vê ou não vê? E ele diz assim, ele chama o gerente e diz assim, quem é essa moça diferente que está no meio das minhas servas? Aí o gerente diz assim, esta é Ruth, a moabita. Gente, pensem comigo. Por que aquele gerente deixou uma estrangeira respigar naquela terra sem o seu chefe saber? Ele podia perder o emprego dele. Era uma mulher que estava, talvez, ali deixando impuro a sua colheita. Sabe por que aquele gerente deixou? Porque ele sabia que o seu chefe era um homem bom. Que independente de onde vinha aquela mulher, ela sempre teria amparo perto de paz. Diferente de alguns meninos, né, quando estão querendo conquistar uma menina na igreja. Que a gente sabe pelo relato que Boaz casa com Ruth. Vocês já viram assim, um menino que não está nem aí para as coisas de Deus? Chega meio na igreja, senta às vezes lá no fundo, não quer saber de nada, de ninguém. Mas num belo sábado, ele chega na igreja de terno, gravata, Bíblia debaixo do braço e ainda pergunta para o diretor da escola sabatina se ele pode passar carta missionária. Nós, réis mortais, quando vemos uma cena dessa, o que a gente pensa na hora? Está gostando de uma menina da igreja. É ou não é? Pelo menos na minha época no Brasil era muito claro isso, era muito evidente. O menino se tornava um missionário quando queria conquistar a menina que participava das coisas da igreja. Era uma menina direitinho. Gente do céu, ele respondia a lição da escola sabatina. Era ou não era? A gente vai lembrando de pessoas, né? Porque ele queria conquistar uma menina. Então, prestem atenção, meninas. Rapaz bom para casar é aquele que é bom antes de querer conquistar você. Boaz era um homem bom muito antes de conhecer Ruth. E é por isso que deu certo. Sabe? Não existe motivo para um menino maltratar os pais.
E quando ele vem conversar com você e fala assim, não, eu não trato bem meus pais porque faz isso, faz aquilo, eu não concordo. E você diz assim, não, ele tem motivos, mas comigo vai ser tudo diferente. Porque o nosso amor é muito forte. Por favor, não caiam nessa. Homem, para casar, é aquele que tem que ser bom antes de querer conquistar você. É aquele que, mesmo que os pais não sejam o ideal, respeite esses pais. É aquele que é bondoso em tudo que faz, tentando tirar proveito. Boaz, ele era um de Israel. A Bíblia diz que ele era um príncipe. E sabe por que ele era um príncipe? Porque ele era filho de príncipe. Boaz, lembram quem era o pai de Boaz? Salmão. Gente, Salmão era o príncipe do povo de Israel que casou com Raabe. Agora lembrem quem ele é? Casou com Raabe, a mulher que Deus tira do meio de Jericó e a coloca para andar com o seu povo, tira de uma situação de morte e dá para ela um futuro novo. E Salmão percebeu nela uma mulher de Deus. Salmão era um príncipe, por isso ele teve um filho príncipe. O seu filho vai ser muitas vezes reflexo do que você é. E nós encontramos no relato que os dois se casam e fazem tudo direitinho. Existia um outro homem que tinha o direito de casar com Ruth pela história. Não quer casar com Ruth. E nós encontramos o motivo porque ele não quis casar com Ruth, né? Ele diz assim, não quero casar com Ruth, porque seria dividir a minha herança com os falecidos, com Malom. A lei dizia isso, né? O primeiro filho seria considerado como filho do primeiro casamento. E ele diz assim, não quero dividir a minha herança com a família de Malom. Por questões egoístas, ele perdeu a grande oportunidade de fazer parte da genealogia de Davi e do próprio Jesus. Boaz casa-se com Ruth. Boaz era parente próximo de Elimeleque. Elimeleque significa aquele para quem Deus é rei. Olha que nome. Alguém que nasceu com o seu nome um dom profético. Aquele que para quem Deus é rei. Esquece do lugar que Deus ocuparia em sua vida, deveria ocupar. Coloca nos seus filhos nomes que não deveriam ser colocados. Mas Deus pega Boaz para ressuscitar o nome daquela família. Eles casam. E é tão lindo que lá no final do livro, capítulo 4, nos diz que Ruth teve um filho. E esse filho se chamou Obed-edom. Obed-edom foi pai de Jessé, que foi pai do grande rei Davi. E nós sabemos que pela genealogia, o próprio Jesus é descendente de Ruth. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo quantas coisas Deus tem nos deixado de exemplo. O que você quer para a sua história? Para a história da sua família? Que homem você tem sido? Que mulher você tem sido? Que filho você tem sido? Quem tem sido a base da sua família? Tem sido Jesus? Qual o movimento que você tem feito com a sua família? Elimeleque fez um movimento saindo da casa de Jesus e indo para a casa do pecado. Noemi sai da casa do pecado e volta para a casa de Jesus. Nesta vida, estamos todos em movimento. Mas cada um de nós escolhe em qual direção estamos andando. Uma coisa é certa nessa caminhada. Indo ou vindo. Indo para a casa do pecado. Ou voltando para a casa do pão, para a casa de Jesus. Todos nós atravessaremos o Mar Morto. Todos nós. Porque o Mar Morto, ele é o símbolo do sofrimento. E todos nós somos marcados pelo sofrimento. Somos ou não somos? Cada um de nós lembra de alguma coisa que faz sofrer.
ou que já fez sofrer. Elimelec atravessou o Mar Morto no sentido oposto e encontrou a morte. O meu desejo é que todos nós estejamos atravessando, ou iremos atravessar o Mar Morto, em direção à vida, à casa de Jesus. O Mar Morto, ele fede. Nós sabemos que ele é o símbolo da morte. O nome dele já diz isso. E quantas vezes, ao atravessar o Mar Morto, nós podemos trazer no nosso coração muitas dúvidas. Eu sei que alguns estão, neste momento, atravessando seus mares mortos. Eu sei que eu tenho orado pelo Christian, desde que eu vim aqui no dia 15 de janeiro. Eu lembro que a irmã dele pediu para que eu orasse por ele, mas não estou vendo a irmã dele aqui também. É a mãe, mas eu tenho a impressão que foi outra pessoa, que não foi a mãe que pediu, foi uma moça que me pediu. O Christian e a família dele estão enfrentando o Mar Morto, estão ou não estão? Orei também por uma irmã que ia fazer uma cirurgia cardíaca naqueles dias. Não lembro o nome dela, mas lembro que eu tenho orado por ela. Você está atravessando o Mar Morto da sua vida? Já atravessou? Uma coisa é certa. Antes de chegarmos no reino de Deus, na casa de Jesus, todos atravessaremos o Mar Morto. Todos. Todos nós passaremos por uma grande prova. Eu não sei qual foi a sua prova, qual tem sido a sua prova, ou qual você irá enfrentar. Mas eu quero, em nome de Jesus, que enquanto você estiver atravessando esta prova, a direção do seu barco seja em direção à casa de Jesus. Porque quando terminar o Mar Morto, do outro lado, encontraremos o próprio Jesus nos esperando para morar na casa dele eternamente, onde a nossa história mudará completamente, como mudou a história de Ruth. Ruth saiu de uma situação de mulher rejeitada para fazer parte da genealogia do próprio Cristo. Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele entra para fazer mudanças, e mudanças para melhor. E essas mudanças, elas podem acontecer depois que nós atravessamos o Mar Morto. A casa do pão está muito perto de nós, porque Jesus está voltando. Eu posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima. O Mar Morto está acabando, os sofrimentos deste mundo logo terão fim, porque Jesus está vindo para nos libertar, para olhar para nós e dizer assim: vinde, benditos do meu Pai, e entrem no gozo, na herança que está preparada para vocês, muito antes de vocês pensarem em surgir, em nascerem. Porque eu preparei um lar, onde de fato vocês saberão o que é viver em plenitude. Enquanto estiver enfrentando as suas dificuldades, não esqueça que Jesus é quem nos dá condições de atravessar as nossas dificuldades. Sejam elas nos nossos relacionamentos, sejam elas com os nossos problemas de saúde, com as nossas dificuldades espirituais, emocionais. É Ele quem conduz o nosso barco. Se não é por Ele, o nosso barco ele tende a naufragar. Eu sei que eu enfrentei o meu Mar Morto. Já enfrentei 2 grandes momentos difíceis na minha vida. Mas um deles foi em outubro de 2005, já contei para alguns. Sabe aquele ano perfeito da sua vida? Como Elaine, perto de casar, toda feliz. Casamos em agosto também. Sabe aquele ano perfeito? Eu já tinha terminado o mestrado, tinha começado o doutorado, num momento muito bom profissionalmente. Tinha casado com o André, esse moço lindo que vocês já conheceram. Tudo perfeito. E eu realmente perguntava para Deus, falava assim: nossa, tem pessoas que falam que não tem um momento perfeito na vida, que sempre estão enfrentando uma dificuldade, mas eu falei assim: mas eu estou no meu momento perfeito. Casamos no dia 14 de agosto, amanhã a gente vai contar para aqueles que estiverem lá o dia do nosso casamento, que é um livro, literalmente dá para escrever um livro do dia do nosso casamento, que é assim,
inesquecível, mas isso é só para amanhã. Casada, casamos 14 de agosto, tudo perfeito depois do dia do casamento. E aí, no dia 9 de outubro, eu estava na minha casa fazendo algumas coisas. Era o primeiro domingo que não íamos à casa dos meus pais, que moravam muito próximos. Mas à noite, nós fomos à igreja, era um domingo. Quem ia pregar era um amigo nosso, Valnei, e ele pediu para que eu cantasse naquele culto. E eu perguntei para minha mãe, que hino a senhora quer que eu cante no culto? E ela disse assim, filha, escolha o hino, porque eu gosto de todos que você canta. Mãe é fã demais da gente, né? Aí eu falei assim, tá bom. Eu escolhi um hino que eu sabia também que ela gostava, mas que estava me tocando muito aquele hino ultimamente. Aquele culto, o irmão Valnei pregou, eu cantei. Lembro que na porta da igreja, a minha mãe disse para o Valnei assim, olha, o culto de hoje foi perfeito. O meu pregador predileto pregou, que é você, o Valnei prega incrível, carioca, mas prega muito bem. Eu amo os cariocas, é verdade, amo, é tanto que casei com um. E ela disse para ele assim, o culto foi perfeito, o meu pregador predileto pregou, o hino do inário, o meu predileto foi cantado ao passares pelas águas, e a minha cantora predileta, eu, cantou no culto. Volto para casa feliz. Ainda passamos na casa dela, ficamos um pouquinho com ela, não esqueço das coisas que ela me disse sobre casamento. Voltamos para casa, quando era mais ou menos 11 horas da noite, escuto alguém chamando no portão, e eu reconheci que era a voz de uma das minhas irmãs, somos em 4 irmãos e um irmão, e eu falei para o André, alguma coisa aconteceu de errado, porque a Regiane está desesperada. Quando nós chegamos ao portão, realmente percebemos que a situação não era simples, porque ela estava descalça na nossa porta e a pé. Falei assim, a Regiane saiu da casa dos nossos pais e esqueceu de pegar o carro para vir à nossa casa, veio correndo. E ela disse assim, corram para o hospital, porque a nossa mãe passou mal. Então os nossos outros irmãos, mais 2 irmãos, haviam levado a minha mãe para o pronto-socorro, e eu vim para chamá-los, para vocês irem correndo para o hospital. Eu falei assim, Rê, você não lembrou nem de ligar? Ela falou assim, não, eu não lembrei de nada. Percebemos que a situação não era simples. Fomos para o hospital. O André trabalhava na emergência do hospital. O André entrou na emergência. E ao passar pela porta da emergência, porque eu entrei junto com o André, eles abriram a porta para o André entrar, eu vi a minha mãe deitada, completamente inchada, os médicos tentando entubá-la, e eu só escutava eles dizendo assim, estamos perdendo. O André conseguiu entrar, ele já estava há algum tempo tentando entubar a minha mãe e não conseguiam. O André entrou e conseguiu entubar a minha mãe. E ela então foi transferida para a cidade vizinha em coma. Ali começou então o meu mar morto. A minha mãe foi para a UTI. Após os exames, descobriram que ela havia tido um AVC isquêmico, havia faltado oxigênio no cérebro, comprometendo o cérebro completamente. Mas nós dissemos, para Deus não há impossíveis. Quem sabe toda essa situação é para que Deus mostre o grande poder dele e que ele irá reverter essa situação. Os dias foram passando, todo mundo orando pela minha mãe. No dia 25 de outubro, à noite, o telefone da minha casa toca. Eu já não atendia mais os telefonemas, para não ficar o tempo todo explicando como a situação estava se desenrolando, mas acreditando que Deus faria um grande milagre. Eu percebo que era do hospital, porque o André havia atendido o telefone. Mas no momento, o André perguntou assim, sim, é para levarmos roupas para o hospital? Nos diga que roupas devemos levar. Eu lembro que eu levantei assim da cama e falei assim, vamos ao hospital buscar a minha mãe. Deus fez o milagre. O André pergunta, que roupas devemos levar para o hospital? E a pessoa do outro lado dizia assim, as roupas que vocês querem que ela esteja no funeral. A
minha mãe havia falecido. E eu lembro que a palavra, a única que veio à minha memória, foi: acabou. Acabou. 17 dias orando, 17 dias suplicando, mas acabou. E eu perguntei para Deus por quê? Minha mãe tinha 47 anos de idade. Por quê? Uma hipertensão inexplicável que ela tinha, mas aquela vez havia sido fatal. Havia passado mal, havia aspirado o próprio vômito, teve uma parada cardiorrespiratória, o AVC, do qual ela não saiu. Eu lembro que levantar, me preparar para ir à casa do meu pai para dar a notícia. Os meus irmãos estavam acampados na casa da minha mãe aqueles dias todos. Ao chegar ali, meus irmãos já perceberam o que havia acontecido. Resolvemos então todos irmos ao quarto dos meus pais para dar a notícia. Para o meu pai. Um homem de 56 anos de idade, que estava perdendo a companheira da vida dele. Ao entrar ali, meu pai também percebeu o que havia acontecido. E a gente falou assim: pai, fica um pouquinho no quarto, e quando o senhor quiser, junte-se a nós na sala, porque estaremos decidindo sobre a cerimônia fúnebre. Fomos para a sala. E meu pai demorava muito para sair do quarto. Decidimos ir ao quarto para ver o que estava acontecendo. Ao chegar ali, eu vi uma das cenas mais impressionantes da minha vida. O meu pai estava ajoelhado ao lado da cama orando. E eu disse assim: pai. Ele percebeu que a gente entrou no quarto, ele levantou. Antes que disséssemos qualquer coisa, ele disse assim: eu estava agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus pelos 32 anos com a sua mãe. Começaram a namorar muito jovens. Eu recebi de Deus os melhores anos da minha vida com ela. E eu não poderia, nesse momento, ser ingrato e reclamar. Ele estava triste. Mas o mar morto não tirava dos olhos dele a certeza de que Jesus estava na casa do pão, do outro lado do mar morto, para dar vida eterna. Ao olhar aquilo, eu falei assim: Senhor, eu preciso mudar a palavra da minha mente. Não pode ser acabou. Porque a vida não acaba no mar morto, irmãos. A nossa vida não se resume aos sofrimentos. A nossa vida precisa estar fixada no que existe além do mar morto, que é Jesus, às margens do lar onde eternamente iremos morar, onde a nossa vida será mudada definitivamente. Eu pedi perdão para Deus. Ele sabia das minhas dores. Mas eu disse assim: não, Senhor. Da vida da minha mãe, só passou a primeira parte, a melhor está por vir, porque quando voltares nas nuvens dos céus, o Senhor a vai chamar pelo próprio nome, Elizabeth. Saia, porque a morte está vencida. Fomos à cerimônia fúnebre da minha mãe, mas fomos vitoriosos para aquela cerimônia. Porque ali, naquele caixão, não estava uma mulher qualquer. Estava uma mulher que foi temente a Deus durante toda a sua vida. Era a mãe de uma igreja. Uma mulher que ensinou os filhos no caminho que deveriam andar. E nenhum se desviou desse caminho. Aquelas pessoas que ali estavam, precisavam conhecer o Deus que aquela mulher conhecia. Precisavam saber que a vida não termina no mar morto, que existe muito além disso.
eu decidi então cantar naquela cerimônia. O mesmo hino que ela havia escutado pela última vez na igreja. O hino diz, e agora para mim ele fazia um outro sentido. O hino diz como suportar a morte de alguém que se ama e a saudade que destrói. Mas um dia eu sei que tudo irá passar, porque Jesus irá voltar. Se eu podia cantar esse hino num culto na igreja de domingo, eu podia cantar no momento mais triste da minha vida. Porque o Deus era o mesmo. Porque o Deus que havia criado a minha mãe também havia prometido que a ressuscitaria. Eu nem chorei na cerimônia como eu estou chorando aqui. Porque a paz era tão grande. A certeza era tão grande de que aquela situação era temporária, que eu também só podia agradecer a Deus. As pessoas que ali estavam, quantos parentes, quantas pessoas da cidade tiveram que levar o corpo da minha mãe para o estacionamento do cemitério, para que as pessoas pudessem despedir, porque não cabia dentro do recinto do velório. E quantas pessoas ali não conheciam o Deus da minha mãe, mas precisavam conhecer o Deus que ela sempre acreditou e que nos ensinou a amar e confiar. Qual é o mar morto da sua vida? Eu posso te dizer que este mar morto, ele dói, ele machuca, mas ele passa. Ele passa e em breve moraremos na casa de Jesus, onde a nossa história será mudada completamente, definitivamente. Porque aquele que prometeu, ele há de cumprir. Aquele Deus que iniciou a boa obra na nossa vida, ele há de completar. Os problemas que você enfrenta talvez no seu lar, eles passarão em nome de Jesus. As suas dores, as suas dificuldades emocionais, o Senhor pode dar jeito nelas. Porque Ele veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. O livro de Ruth é um livro de uma história tão completa, que ela ainda nos traz uma última mensagem nesta manhã. Todos nós, independente das nossas origens, independente dos pecados que já cometemos, somos bem-vindos na casa de Jesus. Jesus não somente aceita Ruth no meio do seu povo, como também a chama de mãe querida, porque ela era sua mãe. Na descendência, ela era mãe de Jesus. Essa história ela é tão marcante, era tão marcante para o povo de Israel, que em todas as festas da colheita, era o livro de Ruth que era lido. Símbolo de que todos, independente das nossas origens, somos aceitos para viver no meio do povo de Deus. Que as dificuldades do mundo, que os seus problemas não te afastem de Jesus, que não impeçam de ver a Canaã celestial, porque Jesus está voltando para morarmos eternamente com Ele. Eu quero cantar para encerrar este culto, posso? Esse hino era o predileto da minha mãe, porque era a maior promessa a qual ela se agarrava, que era do breve retorno de Jesus. E nós teremos um novo céu e uma nova terra, onde as primeiras coisas terão passado. Viremos eternamente com Jesus, mesmo que morramos, nós teremos vida eterna, porque Ele vem voltar a cumprir em nós a boa obra que Ele já iniciou. Que Jesus abençoe a mim e a você. Amém.
novo mar e uma nova terra, uma estrela no céu apareceu. É a manhã que surge novamente, é a estrela de Deus, o nosso Rei. Nosso Senhor está vindo lá da glória, amém? Com muitos anjos de luz ao seu redor, todas as coisas aqui são renovadas, todo o universo está a contemplar. Eu verei novo céu, nova terra, onde a paz e o amor estarão. Eu verei meu Senhor vindo em glória. Meus olhos verão a salvação. Amém? Eu sei que o meu Redentor vive para sempre e que ao final seu poder me livrará. Mesmo que eu morra, terei vida eterna. Com seu poder ele vai me ressuscitar. Meu coração espera por esse dia, quando irei receber o meu troféu. É o maior de todos os presentes. Ver com meus olhos Jesus vindo do céu. Eu verei novo céu, nova terra, onde a paz e o amor estarão. Eu verei meu Senhor vindo em glória. Meus olhos verão a salvação. Eu verei novo céu, nova terra, onde a paz e o amor estarão. Eu verei meu Senhor vindo em glória. Meus olhos verão a salvação. Amém? Os nossos olhos verão a salvação. E o que mais queremos? A salvação do nosso lar, a salvação dos nossos sentimentos, a certeza de que nunca mais sofreremos, porque estaremos eternamente na presença de Jesus. Nós não podemos terminar o culto desta manhã de forma diferente. Eu convido a você para se ajoelhar diante deste Deus, porque é Ele quem pode cumprir todas as promessas, porque é Ele quem pode nos fazer viver eternamente com Ele. Vamos nos ajoelhar diante deste Deus. Ó Pai querido, ajoelhados estamos diante de Ti porque não merecemos nem sequer estar em pé diante da Tua face. Mas estamos também ajoelhados porque nós sabemos que Tu podes ouvir todas as nossas orações. Tu podes alentar, acalentar os nossos corações. Porque o Senhor é aquele que tudo sabe, mas principalmente aquele que tudo pode.
E é diante de Ti, Senhor, que estamos prostrados, querendo colocar diante de Ti todas as nossas dificuldades. Também queremos colocar diante de Ti as bênçãos que já temos recebido, porque tens nos dado uma família. Ela é presente do Teu trono. Recebemos não porque nós temos méritos, mas porque o Senhor planejou a nossa família. E é porque este desejo, este sonho nasceu no Teu coração, é que queremos pedir-Te nesta manhã, salva a nossa família. Mesmo que enfrentemos dificuldades, mesmo que o mundo coloque diante de nós desafios na educação dos filhos, nos nossos relacionamentos conjugais, queremos, em nome de Jesus, suplicar que no nosso lar o mal não sobrevaleça, mas que o Senhor possa reinar, transformar, trazer-nos para cada vez mais próximos de Ti. Obrigada pelas bênçãos, obrigada pela certeza de que a nossa vida não termina aqui, mas que quando voltares nas nuvens dos céus, moraremos eternamente contigo, porque já preparaste um lar para que morássemos juntamente contigo e eternamente. Conduza-nos, Senhor. Prepara-nos para o Teu reino, prepara o Teu povo aqui, cada um com o seu desafio. Esteja com esta igreja, para que ela possa ser luz neste lugar, levando àqueles que não Te conhecem o bálsamo da Tua verdade, a libertação das Tuas palavras. É o que rogamos, não porque em nós haja algum mérito, mas porque Jesus morreu na cruz, garantindo-nos a libertação e a vida eterna. Amém. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça